Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro Sport News. Aqui você encontra as últimas notícias, análises e tudo sobre os times do Rio. Não perca nenhum lance, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo esportivo carioca. Galera, vocês não vão acreditar no burburinho que começou a circular nos bastidores do futebol mundial. Parece coisa de filme, mas fontes próximas ao futebol europeu e sul-americano garantem Florentino Pérez, sim, ele mesmo, o presidente todo-poderoso do Real Madrid, estaria de olho no futebol brasileiro. E não é em qualquer time, não estamos falando do Botafogo glorioso, aquele mesmo que vem ganhando destaque desde que John Textor assumiu o controle. A notícia ainda é tratada como rumor, mas já se espalha como pólvora nos corredores do futebol internacional. O interesse do dirigente merengue não seria apenas em investir ou fazer parcerias. A ideia, segundo informações que vêm circulando, seria algo ainda mais bombástico, uma oferta bilionária pelo controle do Botafogo. Isso mesmo, Florentino Pérez disposto a colocar uma quantia astronômica na mesa para comprar o clube brasileiro. A pergunta que todo mundo está fazendo é qual o real motivo por trás dessa proposta tão inesperada, o que o presidente do maior clube do mundo quer com o time de General Severiano e mais como isso impactaria o futebol brasileiro, a SAF do Botafogo e o futuro de Textor dentro do cenário global. A primeira coisa que a gente precisa entender é o momento vivido pelo Botafogo. Desde que virou SAF, o clube passou por altos e baixos, mas conseguiu se reerguer e voltar a disputar títulos importantes no Brasil. A gestão de John Textor trouxe visibilidade internacional ao Fogão, especialmente por causa do projeto multiclubes que ele comanda, envolvendo também equipes como o Lyon da França e o Molenbeek da Bélgica. Isso atraiu muitos olhares da Europa, mas ninguém esperava que Florentino Pérez fosse um deles. O presidente do Real Madrid é conhecido por pensar grande. Ele não dá ponto sem nó e quando se envolve em algo é porque há um plano bem estruturado por trás. Segundo fontes ligadas a agentes do mercado de futebol, a oferta que estaria sendo preparada por Florentino seria superior a 6 bilhões de reais, algo em torno de 1 bilhão de euros. Uma quantia capaz de mudar completamente o destino de qualquer clube brasileiro. Mas por que o Botafogo e, mais importante, qual seria o papel do Real Madrid nesse processo? Uma extensão do clube espanhol no Brasil, uma plataforma de desenvolvimento de jogadores sul-americanos. As possibilidades são muitas e todas geram debates acalorados. Vale lembrar que Florentino Pérez já falou publicamente sobre o desejo de globalizar ainda mais a marca do Real Madrid. E o futebol sul-americano, especialmente o brasileiro, é um celeiro inesgotável de talentos. Investir diretamente num clube com história, torcida apaixonada e grande potencial de crescimento seria uma jogada estratégica ousada, mas com retorno garantido a médio e longo prazo. O Botafogo, apesar de não viver a mesma hegemonia de décadas passadas, continua sendo um dos clubes mais tradicionais do país, com identidade forte, sede no maior centro econômico da América do Sul, o Rio de Janeiro. Isso tem um peso enorme para quem pensa globalmente. O Real Madrid poderia utilizar o clube como uma espécie de laboratório de craques, desenvolvendo jovens promessas locais antes de levá-las à Europa. E não é só isso, há também a questão dos direitos de transmissão, de engajamento digital e da aproximação com o torcedor brasileiro, que é um dos mais fanáticos do mundo. Florentino sabe disso e, ao que tudo indica, ele quer transformar essa visão em realidade, custe o que custar, mesmo que precise desembolsar bilhões para isso. Mas é claro que essa história tem muitos elementos obscuros ainda. Como fica John Textor nessa equação? O empresário americano investiu pesado no Botafogo e tem contratos longos com a SAF. Ele mesmo já declarou que pretende permanecer no comando do clube por pelo menos mais 5 anos. Então surgem duas hipóteses: ou Textor estaria disposto a negociar parte ou a totalidade da SAF com Florentino, ou o presidente do Real Madrid estaria buscando uma parceria estratégica que envolveria a criação de um elo entre os dois gigantes. Seria possível imaginar uma SAF com capital majoritário europeu, mas com administração compartilhada entre os dois bilionários? Difícil dizer. O que sabemos é que Textor e Florentino já se encontraram em eventos da FIFA e da UEFA, o que indica que o canal de comunicação entre eles existe. E em se tratando de negócios desse tamanho, tudo começa com conversas informais. Rumores de bastidores sugerem que a proposta já teria sido feita de maneira extraoficial e agora dependeria apenas de ajustes contratuais e aprovação de conselhos internos para avançar. E se isso for verdade, podemos estar prestes a assistir a um dos maiores choques de gestão do futebol moderno. Do lado do Botafogo, a possível chegada de Florentino Pérez poderia representar uma revolução.
A estrutura atual do clube, embora muito melhor do que antes da SAF, ainda é modesta em comparação aos padrões europeus. Com um aporte bilionário, o Glorioso poderia montar centros de excelência, investir em categorias de base com tecnologia de ponta, atrair jogadores de peso e até disputar títulos continentais com mais força. A própria torcida, que já mostrou sua paixão incondicional em momentos difíceis, poderia ser ainda mais valorizada e envolvida em ações de marketing, produtos licenciados e até participação nos processos de decisão. Imagine o Botafogo jogando torneios de pré-temporada na Europa, recebendo jovens promessas do Real Madrid e sendo vitrine para atletas brasileiros com ambição de conquistar o mundo. O impacto disso para o futebol carioca e nacional seria enorme. Ter um clube com injeção direta de capital espanhol de um gigante como o Real Madrid mudaria as regras do jogo. Mas é claro que tudo isso depende de muitos fatores políticos, jurídicos e principalmente emocionais. A cultura do Botafogo é forte e qualquer mudança radical precisa respeitar essa identidade. Além do aspecto esportivo, há uma questão política relevante nessa possível transação. Florentino Pérez é uma figura poderosa nos bastidores do futebol mundial, com forte influência na UEFA e até dentro da FIFA. Um movimento estratégico no Brasil, país onde a política do futebol é complexa e altamente interligada a interesses econômicos e regionais, teria implicações profundas. Haveria resistência, certamente. As federações estaduais, os próprios clubes rivais e até figuras influentes da mídia poderiam se posicionar contra uma possível europeização do futebol brasileiro. Mas Florentino não é do tipo que recua. Ele já enfrentou resistência ao criar o projeto da Superliga Europeia e ainda continua sendo um dos homens mais influentes do esporte. Se ele decidir que quer o Botafogo, ele vai fazer de tudo para conseguir. Inclusive, já há rumores de que emissários do Real Madrid foram vistos no Brasil recentemente, supostamente realizando estudos de viabilidade, analisando estrutura logística e até questões legais relacionadas ao modelo SAF. Ou seja, onde a fumaça pode estar surgindo um incêndio de proporções históricas que mudaria para sempre o cenário esportivo sul-americano. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. A especulação também levanta uma pergunta importante: o que ganharia o Real Madrid com isso tudo? A resposta está na economia do futebol moderno. Ter um clube sul-americano como parte de seu ecossistema significa reduzir custos com prospecção de talentos, facilitar processos burocráticos de transferência e, acima de tudo, garantir exclusividade na formação e aquisição de jovens promessas. Os clubes europeus já fazem isso por meio de parcerias, mas assumir diretamente o controle de um clube brasileiro seria um passo ousado e inédito. Isso permitiria ao Real Madrid ampliar sua rede de influência, conquistar novos mercados e se antecipar à concorrência. Além disso, o Brasil é uma máquina de gerar audiência. Com mais de 200 milhões de habitantes apaixonados por futebol, qualquer envolvimento direto do Real Madrid com um clube brasileiro atrairia patrocinadores, audiência internacional e uma nova geração de torcedores. É uma questão de futuro, de domínio global. Florentino enxerga longe e talvez ele veja no Botafogo uma joia adormecida pronta para brilhar mundialmente. Só o tempo dirá se essa aposta bilionária vai se concretizar, mas o movimento já começou e ninguém está ignorando. O que diz a diretoria do Botafogo sobre isso tudo? Até agora, oficialmente, silêncio total. Mas nos bastidores a conversa corre solta. Há quem diga que Testor ficou surpreso, mas não totalmente contrário à ideia. Ele sabe que para competir de igual para igual com os gigantes da América do Sul e até sonhar com títulos mundiais será preciso muito mais do que boa gestão, será preciso investimento em larga escala. E Florentino tem exatamente isso. Outra informação que circula é que o próprio elenco do Botafogo foi instruído a manter o foco nos treinamentos, evitando comentar qualquer coisa com a imprensa. A diretoria, por sua vez, estaria analisando o impacto da possível chegada de um novo sócio majoritário. O que está em jogo aqui não é só dinheiro, mas o controle esportivo, estratégico e até emocional do clube. Uma transição desse porte exige planejamento cirúrgico, pois qualquer erro pode custar caro. A torcida, dividida entre a esperança de um novo futuro e o receio de perder a identidade, já começa a se mobilizar nas redes sociais. Muitos querem saber se essa mudança traria de volta os tempos de Garrincha, Nilton Santos e Jairzinho, agora com sotaque espanhol. Claro que essa história ainda precisa se confirmar.
Afinal, estamos falando de rumores de informações de bastidores que podem ou não se materializar. Mas o fato de Florentino Pérez estar sendo citado em uma negociação com o Botafogo já diz muito sobre a nova realidade do futebol. Os clubes brasileiros agora transformados em SAFs tornarão-se alvos apetitosos para investidores estrangeiros. E o Botafogo, com sua tradição, torcida fiel e posição estratégica no Brasil, é uma das joias mais cobiçadas do momento. A possível venda bilionária não é apenas um sinal de que o clube pode mudar de patamar, é também um alerta de que o futebol brasileiro está entrando numa nova era. Uma era em que gigantes da Europa não só contratam nossos jogadores, mas também compram nossos clubes. A pergunta que fica no ar é: estamos preparados para isso? Florentino Pérez está. Ele já revolucionou o Real Madrid mais de uma vez. Agora ele quer fazer isso do outro lado do oceano. E se ele realmente colocar essa grana na mesa, o mundo do futebol vai tremer. Porque quando o homem mais poderoso do futebol europeu entra em campo, ninguém sai ileso. E se essa transação realmente acontecer, podemos estar diante de uma nova fronteira do futebol globalizado. Uma era em que o Botafogo vira não apenas um clube comprador, mas uma potência em formação de talentos, gestão moderna e marketing esportivo internacional. O Rio de Janeiro, com seu apelo turístico, cultural e simbólico, vira palco de um dos projetos mais ambiciosos do futebol do século XXI. Imagine um clássico entre Botafogo e Flamengo transmitido em rede global com apoio da marca Real Madrid. Imagina o impacto disso nas categorias de base, nas redes sociais, nos negócios paralelos e até na autoestima da torcida alvinegra. A conexão Rio-Madrid poderia dar frutos em vários setores e o Botafogo passaria a ser um novo polo estratégico de futebol, mídia e negócios. Isso sem falar nas possibilidades de intercâmbio técnico, utilização de inteligência artificial, coaching europeu, metodologias de treinamento espanholas e novos padrões de excelência. Tudo isso pareceria ficção anos atrás, mas agora está em cima da mesa, prestes a se tornar real. O futebol brasileiro nunca mais seria o mesmo. E o Botafogo deixaria de ser apenas um clube e viraria um símbolo da nova ordem do futebol mundial. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.